Deus está fazendo no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família aqui. E eu queria só reforçar, um aviso, que sábado que vem nós temos aqui um evento, que os jovens estão agitando aí, mas eu queria convidar toda a igreja. Nós assistimos juntos o jogo da Copa aqui. Então, isso aqui é um ato profético, não é não, mas é uma comunhão ver que nós estamos aqui celebrando, gritando e torcendo para a nossa nação também. Vai ser muito legal. Vai ser sábado às 19 horas. Então, se você puder estar aqui com a gente, venha com a sua melhor camisa do Brasil e vamos torcer junto. Amém? Glória a Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça e você preparasse o seu coração agora porque aquilo que Deus tem para derramar nessa manhã. Coloque os seus olhos no lugar correto, coloque o seu coração no lugar correto. Fale assim: Senhor, eu vim aqui por uma única razão, e essa razão é ouvir da Tua verdade, é ouvir da Tua palavra. Senhor, nós repreendemos aqui hoje qualquer distração, Senhor, qualquer espírito, papai, que tenha parado aqui, que não seja o Teu Espírito Santo, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Senhor, abra os ouvidos do entendimento de todos aqui, para compreender o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Hoje, a ministração que Deus tem colocado no meu coração vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente, certo? Um pouquinho diferente. Eu não vou ministrar aqui como se eu estivesse pregando. Eu quero que você tenha um entendimento como se eu estivesse tomando um café com você. Fala, vixe. Imagina que você e eu fomos numa cafeteria, certo? Não sei quem gosta de tomar café ou não. Eu amo tomar café, você pode tomar um suco. Então finge que aqui tem um suco, só não põe um café aqui para você não ficar com vontade, aí vai ser pecado. Imagina que nós vamos tomar um café juntos hoje. E quando nós chamamos, você vai olhar e falar assim: meu Deus do céu, vou tomar um café com o pastor. Você já pensa o quê? Meu Deus, né? Aí deixa eu adicionar um ingrediente nesse café aqui que nós vamos tomar hoje. Eu quero que você entenda que quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, a Bíblia fala que o Senhor está presente. Então está eu, está você, e a terceira pessoa desse café aqui é o Senhor. Certo? Não ficou um pouquinho melhor ou pior? Você está mais tenso ou você está mais leve? Eu quero que a gente venha compreender nessa manhã que muitas vezes nós chegamos à mesa com o Senhor e nós temos uma promessa dele, da palavra dele, dizendo o seguinte: onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E isso me faz pensar o seguinte: o que nós estamos fazendo com a presença daquele que diz que está no nosso meio? O quão relevante o cumprimento dessa promessa é realmente na minha e na sua vida? Deus, ou Ele está mentindo, ou a gente não está conseguindo compreender a presença dEle. Deus mente? Não, a gente tem uma conversa com vocês. Deus não mente. Então, quando Deus fala que 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele se faz presente. Você concorda comigo que dá para você olhar para o lado aí? O que você supõe? A presença manifesta de Deus. Agora, o que eu e você estamos fazendo com essa presença do Senhor? E o tema deste culto de hoje é o culto racional. Se você está escrevendo aí, anote isso. O título é o culto racional. O que significa a Bíblia quando nos pede para entregar ao Senhor um culto racional? Um culto onde a nossa mente, o nosso intelecto, ele está completamente consagrado ao Senhor. Só que muitas vezes, eu e você, nós nos achegamos à presença de Deus, seja em qualquer lugar, seja numa célula, num grupo pequeno, seja na nossa casa, ou seja num culto aqui, e nós entregamos a Deus um culto irracional. O que seria, Gabriel, um culto irracional? É um culto que nós aprendemos a fazer. Tem pessoas que falam o seguinte: quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Você aprendeu uma vez, pode demorar anos de você pegar, mas você já aprendeu a fazer. Quando você aprende a dirigir, é a mesma coisa, né? Não, você nem pensa, mas você vai trocar marcha ou não? Simplesmente eu aprendo a fazer. Só que a minha mente, o meu raciocínio não está naquilo que eu estou fazendo. Porque isso atua de forma automática.
Então, quando nós nos reunimos aqui como igreja, e você vem e faz tudo aquilo que você já está acostumado a fazer, o que seria isso? Eu sei que no louvor eu levanto as mãos, eu sei que eu me ajoelho, eu sei que no momento da palavra eu escuto, só que o seu raciocínio, a sua mente, ela está em qualquer outro lugar, mas não está onde a presença de Deus está. Isso é o que a Bíblia chama de culto irracional. Nós só construímos memória daquilo que precisa ser feito. Começou o louvor, eu levanto. Ofertou, eu oferto. Sentou, levanto. Por isso que a presença de Deus, ela deve ser algo palpável no nosso meio. E Jesus disse essa promessa, ele não mente. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Meu irmão, essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui, ela é mais séria do que parece. E se você compreender o que eu estou querendo passar nessa manhã, esse vai ser o meu sucesso. Romanos 12, versículo 1. Se você puder abrir aí, que hoje a gente vai saber os valores que trouxeram a Bíblia para. Romanos 12, versículo 1. Fala o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto racional ao Senhor é quando nós entregamos as nossas vidas, tudo que nós somos, a nossa mente, o nosso raciocínio, como um sacrifício à presença de Deus. O que isso significa? Significa que um culto verdadeiro ao Senhor, um culto agradável ao Senhor, exige sacrifício. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu faço um clamor. Eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Este é o culto racional. Culto, então, é sacrifício. Vamos falar junto? Culto é sacrifício. Mais forte. Culto é sacrifício. Agora, se culto é sacrifício, quando você entrega ao Senhor algo que não te custou nada, eu posso dizer que esse é um culto racional ao Senhor? Você consegue entender a seriedade disso? Se eu venho aqui e entrego ao Senhor um culto, nós temos aqui 40 minutos, né? E neste processo da entrega do culto ao Senhor, não me exigiu nada sacrificial, eu não posso dizer que eu entreguei um culto racional, um culto real ao Senhor. Porque culto é sacrifício. Agora, se culto é sacrifício, existe uma grande diferença que eu e você precisamos entender, por isso que a gente está nesse café aqui. O quanto e como você está entregando a sua vida, o seu corpo, como verdadeiramente sacrifício agradável a Deus. Se é isso que Ele espera, existe um como se sacrificar ao Senhor. Existe um como ser um sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Quando eu ofereço pouco sacrifício no meu culto a Deus, isso expressa que a minha revelação a respeito de quem eu estou prestando culto é bem baixinha. Quanto mais eu entrego no meu culto de sacrifício ao Senhor, mais eu entendo o valor daquele que eu estou cultuando, daquele que eu estou adorando. Então muitas pessoas, não aqui no Brasil, gente, não aqui, mas assim, pensa em outro lugar, em outro planeta. As pessoas, elas se entregam pouco no culto ao Senhor, mas isso é simplesmente um reflexo que essa pessoa compreende pouco a respeito de quem é o Deus que ela está cultuando. Tudo bem até aqui? Então, se eu desejo realmente entregar um culto agradável ao Senhor, um culto racional ao Senhor, um culto que Deus recebe com prazer, eu preciso saber quem Deus é. Porque à medida que eu conheço quem Deus é, isso vai dar o teto do quanto eu pago de sacrifício por aquilo. Deixa eu dar um exemplo.
Se eu compro um celular, certo? Imagina que eu vou comprar um celular. Existem muitas marcas por aí, mas existe uma marca que você paga o preço para falar assim, porque ela é boa. Ela não é, não sei que marca veio na sua cabeça, a minha é nenhuma. Olha, não, eu parcelo em 10 vezes, mas vale a pena pagar o preço, porque eu conheço o que eu estou pagando ali. Quando eu entrego ao Senhor um sacrifício mínimo, um culto mínimo ao Senhor, significa que o meu entendimento a respeito de quem Deus é, também é mínimo. Tudo bem até aqui? Então, se isso, né, Senhor, é tão importante para as nossas vidas, para que você receba o culto, quem Deus é, então? Quem é o Deus que a Bíblia manda eu cultuar? Se é isso que vai fazer eu entregar um culto racional, um sacrifício vivo da minha própria vida, o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, é o que Ele está me pedindo. Então eu preciso conhecê-lo para dizer o seguinte: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Deuteronômio 6, versículo 4, fala o seguinte: se vocês quiserem um cafezinho, eu só levantar a mão. Faz assim. Deuteronômio 6, versículo 4, fala o seguinte: escute, Israel, o Senhor, com letras assim maiúsculas, nosso Deus é o único Deus. Escute, Israel. Isso aqui, até hoje, é uma prática em Israel, que é o povo escolhido de Deus. Eles chamam que é o Shema Israel. O que significa isso? Olha como eles entendem a respeito de quem é o Deus que eles estão adorando. 2 vezes por dia, no amanhecer e no anoitecer, se toca um sino em toda Israel, que é um sino chamando eles para devoção e lembrando o seguinte: Shema Israel, escute Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quando isso acontece 2 vezes por dia, todos os dias, todo o povo de Israel se ajoelha, se prostra e reconhece: glória a Deus, o Senhor é o único Deus. Deus é único, Deus é o Deus eterno. Confissão de que cremos em um único Deus é esse: escute, ó Israel. Escute, ó Israel. Agora a pergunta que eu faço para você, aqui diante do Senhor, e você está aqui: quantas vezes no seu dia você escuta a voz do Senhor dizendo: ei, Gabriel, escute, ó Gabriel, o Senhor é o único Deus? Quantas vezes? Quantas vezes no seu dia a dia você escuta a voz do Senhor te trazendo de volta para o eixo, dizendo assim: ei, sabe esse Deus que você está adorando? Sabe toda essa outra situação que você está adorando? Deixa eu te explicar uma coisa: eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Shema Israel. Agora, a minha pergunta, que foi a pergunta que eu fiz para o Senhor, e eu quero jogar nessa mesa, é o seguinte: se nós sabemos, todo mundo sabe que o Senhor é o único Deus, amém? Se você não sabe, eu vou te dar a oportunidade hoje de conhecer o Senhor. Se nós sabemos que o Deus que nós servimos é o único Deus, é o único Senhor, por que em Deuteronômio 5:7 ele nos dá uma orientação do seguinte? Deuteronômio 5, versículo 7. Ele fala o seguinte: não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Mas espera lá, Deus está falando para o seu próprio povo. O povo que todos os dias, 2 vezes por dia, se ajoelha e prostra e fala: o Senhor é o único Deus. Ele está dando essa orientação para mim e para você, dizendo o seguinte: não venha diante de mim com outros deuses. Mas como isso é possível? Eu não estou vendo ninguém aqui segurando um item que, sei lá, pede aquele negócio de sorte, né? Que o pessoal coloca.
umas pedras aí, não, essa pedra aqui é minha confiança. Não, uma imagem de um Deus. Eu não estou vendo ninguém aqui fazendo isso. Eu nunca fiz, vocês estão fazendo os bolsos ali, eu estou vendo. Mas eu acredito que você não compreendeu, e eu demorei muito para compreender o que significa quando Ele me pede: não tenha outros deuses na minha presença. Como que eu e você criamos esses deuses que competem com a presença do Senhor nas nossas vidas? Como? Como eu construo um Deus imperceptível, que muitas vezes, quando eu vou diante do Senhor, Ele está dizendo: não, pera lá, não venha diante de mim com outros deuses. Só que nós aparecemos com esses deuses. Aí você pode virar e falar assim: Gabriel, misericórdia. Gabriel, não, eu não apareço diante de Deus com outros deuses, não, misericórdia, o Senhor é meu Deus. Só que eu quero te mostrar aqui como que nós construímos outros deuses no nosso coração. Quando eu viro e falo o seguinte: Deus é amor, todo mundo concorda? Agora, Deus é amor da forma que eu vejo como o amor é. Então, Deus é amor, mas o amor que eu compreendo. Se Deus atua de uma forma que eu considero que não é amor, não é Deus. Deus é bom. Todo mundo acredita nisso? Amém. Deus é bom. Mas Deus é bom da forma que eu vejo e entendo que é bondade. E aí eu crio uma caricatura, uma imagem a respeito de quem Deus é. Deus é amor, sim, mas Ele é amor como eu quero. Deus é bom, Ele é bom, mas se Ele é bom, Ele deve agir dessa forma. E nós vamos criando uma imagem a respeito de quem Deus é, distorcida na nossa mente. E aí Deus está dizendo o seguinte: quando você vier na minha presença, não se apareça aqui com esses outros deuses, que não sou eu, é quem você idealizou que eu sou. É como você construiu quem eu sou. A nossa mente, ela constrói esse Deus, não de acordo com o que a palavra fala, mas de acordo com o que eu acredito que Deus faria. Não, Deus agiria dessa forma. E nós vamos dizendo para as pessoas: olha, Deus faz isso. E Deus, de acordo com a palavra, não faz isso. Não, Deus é amor, você vai ver como que vai acontecer tal coisa aí na sua vida. E Deus, de acordo com a palavra, não é assim. Nós vamos dizendo para as nossas vidas e para a vida das pessoas que o Deus que nós acreditamos é aquele Deus que eu acho. E nós vamos construindo a nossa visão de Deus mais com o que nós achamos do que aquilo que realmente está nas Escrituras. Por isso que é importante eu e você, aqui nessa conversa, mergulhar na Bíblia, mergulhar na palavra, para entendermos quem Deus é. A Bíblia revela quem Deus é. É aquilo que está nas Escrituras. E olha como isso é sério: todo mundo se acha doutor em Deus. Todo mundo. Não, mas isso aqui é a mão de Deus. Não, isso aqui é Deus que está fazendo. Aonde está isso na palavra de Deus? Será que você está realmente se aproximando diante da presença de Deus com esse Senhor aqui, que a palavra está dizendo que Ele é? Ou você se ajunta nessa mesa de comunhão com o Senhor com tantos outros deuses que você acredita que Deus é? E Ele está dizendo: gente, esse não sou eu. Esse não sou eu. Eu queria abrir um parênteses aqui, muito importante. Dá para a gente fazer depois um ensino a respeito disso, sobre profecias e profetas. O profeta, ele profetiza sempre a vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor alinhada com a palavra e a vontade de Deus para a vida de um indivíduo. Agora a minha pergunta para você é o seguinte, e é uma coisa que a gente precisa ser vacinado: não existe profeta do caos. Você viu o profeta do caos? Não, Deus me falou que Ele vai destruir você.
Por isso que a Bíblia fala para nós julgarmos, não o profeta, mas as profecias. Porque se essa profecia não está de acordo com a vontade explícita de Deus para as nossas vidas, na sua palavra, eu falo assim, muito obrigado, meu irmão, mas não é para mim. Quem profetiza destruição sobre roubar, matar e destruir, é a voz de quem? Se o profeta ele tem a responsabilidade de compartilhar os interesses de Deus sobre a vida das pessoas, sobre o futuro das pessoas, sobre o que Deus deseja fazer, o único que tem um caminho que quer matar, roubar e destruir, não é a voz de Deus que você está ouvindo sobre a minha vida. Fechei esse parênteses aqui depois de mim. Mas a verdade aqui é, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vemos que sabemos tão pouco a respeito de quem Deus é. Sabe aquelas pessoas que acham que não sabem de tudo? Eu sei como Deus age, eu sei como Deus acorda, eu sei como Deus me fez, eu sei o que Ele pensou, eu sei que Deus faria assim, daquele jeito. Meu irmão, eu estou assim, desafiado mesmo a mergulhar profundamente e entender quem Deus é. E eu digo para você que quanto mais eu leio, mais eu sei que eu não sei nada. Mais eu sei, mais humildade eu carrego de dizer assim, misericórdia. Eu sei muito pouco a respeito desse Deus. Sabe uma pessoa na Bíblia que tentou explicar quem Deus era? Foi Jó. Durante o seu processo que Deus estava ali, trabalhando na vida de Jó, e ele foi retirando coisas a coisas, da vida dele. E aí Jó começou a dizer, não, Deus é aquilo, Deus é a maldade, Deus está fazendo aquilo na minha vida. Foi um momento de loucura ali de Jó. Aí o próprio Deus, ele vira para Jó, achando que ele conhece, com base no que estava acontecendo na vida dele. Jó desenhou, vamos lá comigo, desenhou uma imagem de Deus. Já desenhou uma imagem. Deus é aquele que quer me destruir. Deus é aquele que tirou meus filhos, a minha esposa, meus bens. Deus é esse. E aí Deus, em Jó 38, do 1 ao 11, ele fala o seguinte: então, no meio de um redemoinho, o Senhor, é assim, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com as palavras sem conhecimento? Quem é esse que está querendo entender quem eu sou, mas não tem conhecimento algum? Cinja os lombos como homem, pois eu lhes farei perguntas, e agora você vai me responder. Eu vou te devolver as perguntas, Jó, e eu quero saber se você vai saber dizer quem eu sou então, já que você está dizendo que você me conhece. E aí Deus começa aqui, o Senhor começa a perguntar para Jó, e você me responderá. A primeira pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Quando eu estava construindo todo o universo, quando eu estava construindo tudo, você estava lá para ver? Você me conhece tanto assim? Onde estava você? Responda, vem até aqui, responda, se você tem entendimento. Quem que foi que determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Meu Deus. Ou quem estendeu sobre ela uma linha para medir a terra, sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou como uma pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Jó, onde você estava? Você está dizendo que você me conhece tanto assim? Ou quem encerrou o mar com os portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe expus as nuvens por vestimenta, e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar. Ou seja, ele trabalhou os limites da terra, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. A grandeza de Deus é insondável. Esse é o Senhor que eu e você servimos. É o Deus que criou o universo, é o Deus que preparou todas as coisas, é Deus que está no comando da humanidade, é o Deus que traçou as linhas dos mares, é um Deus cheio de misericórdia, e nós sabemos tão pouco a respeito dele. E o problema é que se eu sei pouco, culto é sacrifício, eu entrego pouco. Outra visão importante a respeito de quem Deus é, e prova que eu e você não sabemos nada a respeito de Deus. Quero que você abra em Apocalipse 4, do 4 ao 8.
Apocalipse 4, do 4 ao 8. Vamos imaginar isso aqui juntos. Todo mundo abriu aí? Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. 7. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um ovinho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite. Vamos ler o que eles proclamavam juntos? Proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que nós sabemos a respeito disso? Nada. 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 Mas o que esses anciãos, o que esses seres viventes de tamanha glória decidem se prostrar sem parar? A Bíblia fala que sem descanso, nem de dia e nem de noite, eles estão lá no céu proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meu irmão, seja honesto com você mesmo aqui nesse café. O que você sabe sobre Deus? Se aqueles que estão contemplando quem Deus é, não se param de se prostrar. Se aqueles que, não, Gabriel, eu não vejo Deus, aqueles que têm vários olhos. E todos eles têm uma fascinação: a presença de Deus. E nós que temos tão poucos, não conseguimos ficar prostrados, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Aleluia. Diante da presença de quem nós estamos nessa manhã, agora? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, Deus. Diante da presença de quem Oh, aleluia. a igreja está reunida nessa manhã? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Revela quem tu és, prepara os nossos corações. O que esses seres estão vendo a respeito de Deus para ficarem eternamente declarando e contemplando, declarando e contemplando, declarando e contemplando a face de Deus? Você consegue entender que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser estar ali eternamente contemplando ao Senhor? O que eles estão vendo senão a grandeza de Deus? E nós não estamos vivendo em 1% disso. Eu e você, nessa mesa, nós não estamos vivendo em 1% dessa revelação de quem Deus é. Porque se nós tivéssemos revelação de quem Deus é, eu tenho certeza que todos nós aqui estaríamos prostrados diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o único Deus, Criador. Deus, Ele é o mesmo do Antigo Testamento, Ele é o mesmo do Novo Testamento. E Ele é o mesmo que irá voltar. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Sabendo que eu estou diante, você está diante, nós estamos aqui
diante de um Deus grande, e é este Deus que nós somos chamados para prestar um culto racional, certo? Com todo o nosso entendimento. Pensa na minha dificuldade aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui nessa mesa de café. Vou até trazer mais café aqui. Pensa na minha dificuldade. 1 Coríntios 4, do 1 ao 5, fala o seguinte: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso eu me dou como justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas que ainda trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, então cada um receberá louvor da parte de Deus. Outra versão fala o seguinte: portanto, todos devem nos considerar como servos de Cristo, administradores do ministério de Deus, dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Nova versão internacional. Ela fala o seguinte: ora, além disso, o que se requer desse dispenseiro, desse administrador, é que ele seja encontrado fiel. Fiel a quem? Às Escrituras. Agora, olha o problema que a gente se encontra. Quando eu estiver diante de Deus, eu não vou prestar conta somente da minha vida. Eu vou ter que prestar conta a respeito da sua. Da sua. Aí a gente tem problema, né? Eu sei que nós podíamos aqui como igreja fazer uma pregação um pouco mais mamão com açúcar. Um café aqui um pouco mais palatável ao perdido, mais um pouco aguado. Mas isso estaria em jogo, a minha prestação de contas diante de Deus. Que a única coisa que se importa, quando tudo isso acabar, é que eu seja encontrado fiel. Então não importa se nós temos uma igreja gigantesca, mas se eu não fui fiel à palavra, Deus vai falar: sinto muito. Se eu não conseguir levar um povo a oferecer seu corpo como sacrifícios vivos a Deus, entregando um culto racional ao Senhor, Ele vai dizer o seguinte: olha, você não foi encontrado fiel. O que espera é a fidelidade da pregação correta do Evangelho. E eu poderia fazer aqui uma pregação de um Evangelho maravilhoso, um Evangelho que transforma e muda a nossa vida e tudo mais, e não é assim? É assim. Só que essa é uma fatia do Evangelho de Cristo. Aleluia. Você lembra que eu falei que essa conversa aqui é mais importante do que parece? Agora vamos ser sinceros, que nessa conversa o que mais importa nas nossas vidas é o fim dela. Da nossa existência, o que se importa no final das coisas não é o que você conquistou sobre a terra, o que você fez e tudo mais. Mas o que se importa no final de todas as coisas é quem vai entrar no reino de Deus. E o meu papel aqui, como ministro, como dispenseiro só do que Deus está fazendo, é fazer que nós nos encontremos lá. Quem quer se encontrar lá no céu? Eu quero encontrar vocês, eu quero. Por isso que eu estou aqui querendo tomar esse café com vocês. Mateus 7:21 fala o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos lá. Qual é a característica de alguém que irá entrar no reino dos céus? Não é alguém que diz verbalmente Senhor, Senhor, Ele é o Deus da minha vida, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, Senhor da minha vida. Não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas qual que é a chave de acesso, de entrada na eternidade? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Não vai entrar apenas aquele que chama a Deus de Senhor, ou quem tem uma carteirinha de crente. Esses dias eu fui fazer uma visita no Mourão, e aí eu não sabia disso que existia isso. Mas a mulher falou assim: ó, cadê essa carteirinha de membro de igreja, né, de pastor, uma coisa assim. Eu falei: gente, eu não sabia que eu precisava. Aí eu fui, né, dei meu trabalho estava lá também, né, pastor, e aí eu entreguei lá. Não, você que serve. Mas fiquei meia hora lá discutindo com a moça: moça, mas é só oração.
Não pode entrar. Não é quem tem essa carteirinha de crente, mas quem faz a vontade do meu Pai. E eu quero ser honesto com você, eu não quero te enganar. Para entrar no reino dos céus, precisa oferecer um culto racional ao Senhor. E o culto racional ao Senhor é oferecido quando nós entregamos o nosso corpo como sacrifícios vivos a Deus. Mateus 7, do 22 ao 23, fala o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome eu não expulsei demônios, e em seu nome não fizemos tantos milagres, muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, olha, sem dúvida, né? Nitidamente, Deus vai dizer de forma nítida: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Para lá, Gabriel. Como assim? Eu fluí em dons, eu fluí em cura, eu expulsei demônios em nome de Cristo, e ele aponta para mim e fala que eu fiz o mal. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal, praticam a iniquidade, porque eu nunca o conheci. Sinais não são garantia de salvação. Muitos vão dizer, muitos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e Deus vai dizer o seguinte: olha, eu não te conheço. Obviamente, Deus conhece, a Bíblia fala que Deus nos conhece, porque antes da fundação do mundo, Ele nos designou para um propósito. Então Deus não está dizendo aqui a respeito do conhecimento dEle sobre as nossas vidas. Mas existe uma grande diferença entre Deus me conhecer, Ele criou, Ele sabe, e eu voluntariamente confessar para Deus quem eu sou. Eu me apresentar ao Senhor. Existe uma grande diferença. Deus nos conhece, mas existe uma diferença. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Relacionamento não é quanto eu descubro, por exemplo, da Ana Luísa. Descobri isso dela, eu li sobre ela, eu li disso. Mas quanto ela se revela para alguém. Amizade é isso, relacionamento é isso. Então, por mais que Deus nos conhece, nos chama pelo nome, Ele espera que eu e você voluntariamente venhamos nos apresentar ao Senhor como um culto racional. Amém. Vocês estão pegando? Amém. Essa conversa é mais séria do que parece. As regras da entrada do reino de Deus não é dado pela criatura, pelo homem. As regras de quem vai entrar no reino de Deus não sou eu ou você que decide. E eu sei que às vezes nessa conversa que nós estamos tendo aqui, você pode levantar várias dúvidas. Eu quero que tenha essas dúvidas e que você pergunte ao Espírito Santo de Deus: me responda isso que eu fiquei com dúvida. Eu e você, a humanidade, não está numa posição de colocar regras. Nós não somos Deus, Ele que é. Agora, Ele está nos dando a oportunidade de eu e você nos adequarmos à nossa vida ao que Ele deseja. Então Ele nos dá a oportunidade de nos adequar para acessar o reino de Deus. Meu irmão, não se engane. Deus não vai permitir você chegar no céu e chutar assim na porta e entrar. Ele não vai fazer isso. Tem pessoas que pensam que não, entrar no céu é facinho. Mas existe um como nós iremos entrar no céu. Às vezes nós costumamos dizer que Deus é amor, e Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor é o Deus que é fogo consumidor. É o justo juiz. É o mesmo Deus. É a mesma pessoa. Mateus 7, do 22 ao 23, diz o seguinte: nós acabamos de ler: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsei demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. E eu lhe direi claramente: eu nunca o conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. O que significa essa palavra iniquidade? Aqui no texto significa o seguinte: é a condição daquele que não cumpre a lei. Quem pratica o mal é aquele que não cumpre a lei. Por quê? Ou não conhece a lei, ou transgride a lei. Iniquidade e maldade. Esse é o significado dessa palavra aqui. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que significa isso? Significa que tanto quem conhece a lei, como quem não conhece a lei, é a mesma regra. É a mesma regra. Deixa eu dar outro exemplo mais fácil. Se alguém não
conhece sobre energia elétrica? Eu desconheço muito. Mas coloca um dedo na tomada, mesmo não conhecendo, vai tomar um choque do mesmo jeito? Porque a regra é a mesma. Então quando Deus fala o seguinte: afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, Ele está dizendo, mesmo que você conheça a respeito das minhas escrituras, da minha lei, ou que você não conheça, mas também não atua, afaste-se de mim. Significa que todos nós temos a palavra de Deus, e se hoje nós erramos na entrega do nosso culto, é por negligência. Negligência. Alguns falam, mas pastor, nós não estamos mais diante da lei. Quem já ouviu isso? Não, esse é o Deus do Antigo Testamento, a lei é do Antigo Testamento. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso aqui nessa conversa. A Bíblia fala que nós não estamos mais diante da lei de Moisés, da Torá. Só que a Bíblia não fala que nós estamos sem lei. Ela diz que mudou a liderança da lei. E agora a lei que estava sobre ali as escrituras, o que Moisés tinha, veio sobre a liderança de Cristo, Jesus. 1 Coríntios 9, 21 diz o seguinte: 1 Coríntios 9, 21: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, ou seja, não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O que significa? Olha, tudo bem, eu não estou mais sobre a lei de Moisés, mas eu estou sobre uma lei muito superior, que agora é a lei de Cristo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E aí as pessoas viram e falam assim: ah não, então a lei de Cristo é fácil. A lei de Cristo, meu Deus, Ele é tão amoroso. Ele é amor. Vem como está aí, ó, tá tudo certo. Não, todo mundo caminha para o céu. Agora vamos entender um pouquinho sobre a lei de Cristo. As pessoas falam que é mais fácil, mas eu queria que você pensasse comigo. Na lei de Moisés, adultério era quando um homem se deitava com outra mulher. Isso era adultério, com a mulher do próximo, na lei de Moisés. Na lei de Jesus, o adultério é quando o homem olha com uma intenção impura, ele já adulterou. E aí, qual lei é mais fácil? Na lei de Moisés, quando nós pecávamos, nós estávamos desperdiçando o sangue de animais. Na lei de Cristo, quando eu e você pecamos, o sangue que nós estamos desperdiçando é o sangue de Cristo. Você consegue entender o quanto é difícil a lei de Cristo? Não é uma lei mais fácil. Agora, por que as pessoas, mesmo sabendo da iniquidade, mesmo conhecendo as palavras de Deus, decidem continuar praticando iniquidade? Como que nós praticamos a iniquidade no nosso dia a dia? As pessoas sabem aquilo que Deus mandou elas fazer. Aí elas viram e falam assim: ah não, isso não. As pessoas sabem o que Deus mandou elas fazerem. Aí a pessoa fala: não, mas assim, eu não tenho vontade de fazer isso. Ah não, ó. Isso aqui que está na Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, Jesus é lindo. Mas, olha, eu não concordo com isso aqui. Olha, Gabriel, eu sei que a Bíblia está me dizendo para fazer isso, e Jesus me disse para fazer isso, mas eu não sinto de fazer. Eu não sinto de fazer. Quando eu sentir, aí eu obedeço. Aleluia. Mas Jesus está dizendo que quem pratica a iniquidade não entra no reino de Deus. Meu irmão, não adianta você querer, nós queremos rasgar a realidade da Bíblia. Deus tem uma forma para nós, e nós que precisamos nos adequar a ela. Quando as pessoas praticam a iniquidade, é porque a visão delas a respeito de Deus está distorcida. Elas pensam que Deus é aquilo que Ele não é. Eles têm na mente um Deus pequeno, um Deus inferior. Eles pensam que não, mas Deus não faria isso. Deus é amor, Deus não faria dessa forma. Deus é não vai fazer disso. Nós apresentamos diante de Deus com falsos deuses. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. Nós muitas vezes tratamos a palavra de Deus de uma forma relativa. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu faço, isso eu não faço. Desse jeito eu faço, aquilo eu não faço. E ainda acham que, gente, uma palavrinha do diabo se chama processo. Ah, não, eu estou no processo.
O processo não é a legitimidade para você pecar, para você agir com iniquidade. Muito pelo contrário. Nós tratamos, às vezes, de forma relativa a quem Deus é, porque a nossa visão a respeito de Deus não é muito esclarecida. Caminhando aqui para o final. Tudo bem aí? Com toda a pessoa do outro lado, fora está tudo certo. Vamos se ver no céu, gente? Vamos. Porque oferecemos pouco no nosso culto racional? Porque a nossa visão de Deus é pouca. Se a minha visão de Deus é pouco digno, eu ofereço pouco ao Senhor no meu culto racional. Quando não é uma oferta perfeita nesse culto racional, eu queria encerrar com isso. Você acha que o Senhor, Ele aceita o seu culto pela metade? Gabriel está essa pergunta, meu Deus do céu. Vamos ver um exemplo aqui? No Novo Testamento, para dizer que é coisa do Antigo. Atos 5, do 1 ao 12, do 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse a quem? Ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade ela toda seria sua? E depois de vendida o dinheiro também não estaria sob o seu poder, ou seja, continua sendo seu. Deus não pediu essa sua entrega, esse seu culto, essa sua oferta. Mas tem um jeito de como entregar ao Senhor. Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Novo Testamento, tá? Não é lei de Moisés, Novo Testamento. Depois de Cristo. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor em todos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, lhe deu a oportunidade. Ainda perguntou: diga-me, foi por esse valor mesmo que vocês venderam aquela terra? Olha, isso é tudo que vocês têm mesmo? Essa entrega é toda mesmo? Aí a mulher respondeu: sim, foi por esse valor. É tudo que nós temos. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Eis que a porta aos pés dos que sepultaram o marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. Sobreveio grande temor, e toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos pensar a respeito disso? Quando nós entramos na presença do Senhor, e Ele nos pede um culto racional, que é o nosso corpo entregue por completo como sacrifício vivo a Deus. Esse é o nosso culto. Imagina como se o Senhor perguntasse para você durante o culto e dizer o seguinte: isso é tudo que você consegue pegar? E aí a gente vira para Ele e fala assim: vamos pensar sobre isso. Imagina se Deus vira e fala assim: olha, como vocês entraram em acordo aqui? Puf. Imagina se Deus decidisse começar a matar aqui quem entrega um culto pela metade, quem entrega um culto irracional. Veja bem, é importante a gente entender que Deus não pediu essa entrega. Deus não pediu que Ananias e Safira ofertasse ali. Não pediu que fosse tudo, mas Ele pediu uma entrega honesta, uma entrega física, real. O que isso nos mostra? Que Deus ele não precisa de nada que é nosso, mas Deus não recebe a nossa entrega pela metade. Ou você vai inteiro para o céu, ou você vai o quê? Inteiro para o inferno. Você consegue entender? Isso é nova aliança. Isso é a lei de Cristo. Agora, por que eu e você temos essa dificuldade? Estou sendo bem franco aqui com você nessa mesa aqui. Porque eu e você acreditamos que está tudo bem entregarmos parcialmente um sacrifício vivo a Deus. Ou pior, às vezes,
Por que nós acreditamos que está tudo bem entregar ao Senhor um culto que não me foi sacrifício nenhum? Nenhum. Eu acordei na melhor hora, o clima está delicioso, a palavra está maravilhosa, o louvor está inteiro, eu vou voltar para minha casa. Culto é sacrifício. Eu posso entregar mais e eu não entrego. O que é isso? E assim como Pedro combate ali aquele casal, eu quero nessa conversa aqui falar para mim e para você: nós não mentimos uns aos outros. Mas por que você tentou o Espírito Santo de Deus? Por que você está querendo mentir para o Espírito Santo de Deus? Meu irmão, e olha que coisa interessante. Se fosse uma entrega para mim, imagina que você me dá, sei lá, estou falando de dinheiro, mas não é dinheiro que eu estou falando aqui. Mas pega o exemplo, se fosse de R$50. Gabriel, eu estou ofertando R$50. Eu ia ficar maravilhoso, nossa, maravilha, tal. Só que diante daquele que realmente importa a sua oferta, ele pergunta: olha, essa é tudo que você consegue entregar? Pensa comigo. Se nós temos voluntários aqui, quem é voluntário na igreja? Dá glória, em nome de Jesus. Nós estamos aqui todo domingo, rodando e tudo mais, fazendo acontecer. E eu olhando para mim, está maravilhoso. Está maravilhoso, as pessoas são excelentes. Mas é para mim? Não é para mim, esse que é o problema. Porque eu posso virar para você e dizer assim: está maravilhoso. E aí, Deus vira para você e fala assim: esse é totalmente aquilo que você consegue entregar? Aleluia. Aleluia, Senhor. Como oferta de culto ao Senhor, não é assim que funciona. Se você fosse fazer algo para mim, estaria ótimo. Mas você está dando uma oferta, um culto racional ao Senhor. Quando nós temos o discernimento, o entendimento correto do tamanho do nosso Deus e para quem nós estamos prestando culto, tudo muda. Quanto maior a nossa revelação de Deus, maior a nossa entrega e culto racional. Eu sei que você tem tempo, e eu também, então eu queria te convidar a ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. E eu queria que você